Mais uma semana se passou, uma semana de lutas, de experiências, algumas difíceis, outras excelentes, mais uma semana debaixo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem nos feito. E que Deus nos abençoe neste momento de reflexão na sua palavra. Lerei apenas 2 versículos de Hebreus capítulo 11, os versos 1 e 6. Hebreus 11, verso 1 e 6. Diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aristóteles observou que todos os homens têm um desejo natural de saber. O homem sempre se lançou numa infindável busca da verdade. Havemos, portanto, de saber que o homem moderno não é exceção. Em meio à tensão, à crise e às incertezas do mundo moderno, especialmente neste momento de profunda crise instaurada pela presente pandemia, os homens ponderados fazem um esforço conjunto para sondar o sentido e o significado último da existência humana. Estreitamente ligado ao problema fundamental do homem e da existência humana está o problema de Deus. Vivemos a época da urbanização generalizada, da cidade do homem, mas também a época do desmoronamento das religiões tradicionais, da secularização, ou por que não dizer da própria morte de Deus, numa linguagem de Nietzsche. Não é por acaso que a medicina e a ciência estão tão em voga nesse momento. A humanidade crê ser possível a existência sem Deus. As novas condições de vida humana influenciam, portanto, na vida religiosa. Se, por um lado, o espírito crítico mais aguçado livra o homem de uma concepção mágica do mundo e os purifica das superstições, por outro lado, exige uma fé mais pessoal, mais dinâmica e operosa. Por isso, são poucos aqueles que se aproximam no nosso tempo de um sentido mais vivo de Deus. E uma multidão cada vez mais numerosa afasta-se radicalmente da religião. É por isso também que o homem moderno pergunta: o que significa ser cristão no século XXI? O que significa ser cristão na cidade secular? Como responder às aspirações, às esperanças e aos desejos do homem moderno? Para isso, nós precisamos ter claro que o homem moderno tem uma religião distorcida. A religiosidade do homem de hoje é uma versão diluída e distorcida da fé bíblica original. A crença tornou-se puramente inócua e formal. O homem de hoje acredita simplesmente por acreditar. Não é fé. É uma religião idólatra que substitui a fé pela superstição. A religiosidade do homem dos nossos dias é sinônimo de curiosidade religiosa e está na base da atual falta de interesse profundo pela religião e por Deus. Paradoxalmente, a presente religiosidade do homem dos nossos dias tem origem numa perda da fé em Deus. Deus não é necessário. Também não é desnecessário, é simplesmente irrelevante. Em 5 de agosto de 1962, o mundo sofria o impacto de uma notícia consternadora: a morte, ao que parece por suicídio, de uma mulher chamada Marilyn Monroe. Seu verdadeiro nome era Norma Jean Becker. Tinha 36 anos de idade e era filha de um psicopata. Passara os primeiros anos de sua vida em diferentes lares adotivos, enfrentou problemas que ninguém gostaria de enfrentar e, apesar de tudo isso, conseguiu afirmar-se positivamente na vida. Norma era uma mulher de indiscutível beleza física e de uma simpatia irradiante. Mas é importante dizer, Norma não se suicidou. Norma foi assassinada por Monroe. Pois é, Marilyn Monroe era uma personificação, era uma instituição, era um ídolo do dia, uma deusa do sexo. Víamos sempre Norma, mas apreciávamos sempre Marilyn. O assassino de Norma era pela desesperada Marilyn é uma tragédia. A vitalidade e o talento tiveram uma personificação que sufocou e congelou o espírito humano. A deusa do sexo assassinou a mulher sensível. Uma não podia viver sem a outra e, no entanto, havia uma luta, um conflito, uma tensão permanente entre ambas. Não é perturbador exatamente
Não é porventura exatamente isso que acontece entre o homem e o seu mundo? Entre Cristo e a cultura, entre a fé e a existência? Nunca o homem foi tão capaz de casar a fé com a existência como hoje. Ele sente que a fé é uma verdadeira vocação e só ela pode dar-lhe a verdadeira identidade, mas eis que quando ela pretende se expressar, ganha corpo, adquire vida e é sufocada pelos deuses deste mundo. Pelo Deus sexo, pelo Deus dinheiro, pelo Deus prazer, pelo Deus posição, pelo Deus nação, pelo Deus família, pelo Deus raça, pelo Deus ideologia, pelo Deus denominação. E eis que em nome desses deuses modernos a fé é sufocada, morta e assassinada. A segunda coisa que nós precisamos observar é que o homem moderno precisa reencontrar o verdadeiro sentido da fé. A fé é algo sensível, espontâneo, cheio de exuberância, de vivacidade, de calor humano. E ela nos sobrevém e exige certa personificação. Porque a fé que dá substância é ela que dá realidade às coisas futuras e invisíveis, torna presente o invisível e transporta o futuro para o aqui e agora. Em grego, as duas palavras fundamento e prova referem-se ao caráter íntimo, forte, firme e corajoso da fé. A fé não é uma coleção de doutrinas, não é uma coleção de disciplinas e muito menos uma coleção de liturgias. Mas a fé é uma qualidade da mente, uma disposição do espírito corporificadas, personalizadas nas vidas daqueles homens do capítulo 11 de Hebreus. Homens comuns, homens ordinários como nós, mas que pela fé, graças à fé, tornaram-se personalidades. Se atentarmos bem para as suas vidas, poderemos detectar a essência do viver pela fé. A palavra fé é que toca, é que molda, é que orienta a vida daqueles homens. A palavra da fé é uma palavra estranha. Muitas vezes não é a palavra que esperamos, porque ter fé é esperar o inesperado e é saber esperar. Para a fé, qualquer coisa pode simbolizar a santidade que está inscrita na ordem da criação, pois para ela todas as coisas são santas. Em tudo a fé enxerga o dedo de Deus e deseja dar o seu testemunho. Para a fé, todas as coisas, e principalmente as mais comuns, desde a leitura de um jornal ao ato de comer, são as coisas mais comuns, porque elas podem se tornar instrumentos de libertação, manifestação e poder da mão daquele que pode todas as coisas. O mundo é a arena, o mundo é o teatro da fé. A fé conhece o mundo como ele se apresenta. Um amontoado de dores, de frustrações, de finitudes, de insatisfações, de luta, de morte, de miséria, de doenças, de pandemias. A fé não nega nada disso. A fé não foge dos fatos. Antes os aceita de uma forma bem estranha. Debaixo de todos eles, quando se viram as cartas da vida, vêm-se as afirmações do avesso das adversidades. A fé transmuda o mundo, transfigura a realidade. Em geral, o passado apresenta-se como algo seguro, conhecido, familiar, controlável, e o futuro apresenta-se como algo ameaçador, desconhecido, imprevisível e agorento. No entanto, a fé inverte as equações. Ela nos livra da escravidão do passado e nos abre mundos ainda desconhecidos. O agorento, o ameaçador, o desconhecido, o destrutivo que estão para vir sobre nós e nos arruinar tornam-se dádivas da vida à luz da fé. Na expressão feliz de Lutero, a fé é sempre subcontrária. Isto é, a fé inverte a aparência das coisas e vira o mundo de cabeça para baixo. Daí porque Kierkegaard dizia que viver pela fé no mundo é como nadar em águas profundas. Vamos entrando na água passo a passo e sentimos que a água vai se tornando cada vez mais profunda. Descobrimos em seguida que a água está acima da nossa cabeça e que vamos nos afogar, mas com um volume imenso de água debaixo dos nossos pés, nos atiramos à água e só então sentimos que a vida e o mundo são flutuantes e que podemos nadar. A fé vê o mundo como uma arena em que os deuses imediatos parecem reinar. Contudo, a fé sabe como servir a esses deuses imediatos. Por quê? Porque eles representam segurança na vida? Não, de modo algum.
Porque a fé sabe que mesmo desses ídolos se pode arrancar testemunho a Deus que lhes dá poder e que também os vence. A fé surge quando alguém volta a sua atenção para Jesus como o Cristo. Olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Cristo é o grande exemplar da vida de fé. A fé necessita de um padrão pelo qual se possa medir as coisas. Sem exemplo, sem norma, inspiração, a fé pode se tornar vazia, insípida e perder-se em embriaguez espiritual. A fé precisa recordar e ser avaliada. Cristo é a nossa recordação. Cristo é a nossa avaliação. A fé vem pelo ouvir e ouvir de novo a palavra de Deus. A palavra de Deus é o mapa que, como o capítulo 11 de Hebreus, nos mostra as pegadas da fé cristã no passado. Numa novela de Roberto Warren, denominada Caravana, há uma passagem em que o velho, relembrando toda a maravilhosa vitalidade dos dias da sua mocidade, enfrenta a morte dolorosa e inexorável do câncer, proferindo as seguintes palavras: penso que viver é simplesmente aprender a morrer, e morrer é simplesmente aprender a viver. Penso que viver é simplesmente aprender a morrer, e morrer é simplesmente aprender a viver. A fé sabe que viver é aprender a morrer, mas não se atemoriza porque sabe que a morte é a única maneira de viver outra vez e renascer. Para o homem tão seguro do nosso tempo, que não sabe viver e nem morrer, para o homem tão seguro do nosso tempo, que acha que a ciência e a tecnologia são as únicas saídas, não resta outro caminho senão o caminho da fé, pois só onde há fé há esperança. Onde há fé, aí se articulam as esperanças fundamentais do coração humano pelo amanhã. Aí se pronunciam as palavras de salvação. Aí se instaura o impulso que contesta o presente e torna-se portável toda a contradição e que faz sonhar com um novo céu e uma nova terra, com um homem novo, reconciliado com o seu mundo e consigo mesmo. A fé, e tão somente ela, responde às perguntas: o que será do homem? O que será do mundo? Como será o após-morte? Como será o pós-pandemia? Só ela pode implantar a esperança do nosso inquieto coração e ensinar-nos o caminho do viver que está aprendendo a morrer e do morrer que está aprendendo a viver. Só lhe deu glória. Amém.